Tu conhece um filme chamado A Grande Viagem da Sua Vida? Esse filme desse ano, 2025, dirigido por Kogonada, ele é um filme que é um drama, né? Ele conta a história do David e da Sarah, que se conhecem, né? É um acaso, assim, num casamento que eles tinham amigos em comuns. E eles acabam embarcando juntos aí para em uma viagem mágica, né? De autodescobrimento, de autoconhecimento, aliás, onde eles vão revisitar aí momentos, né? Do passado deles para tentar entender, né, tudo que eles se tornaram, as vivências deles de hoje em dia, né, tudo que eles estão aí, né, tentando entender, tentando explicar no presente. Às vezes, né, na vida a gente precisa fazer isso mesmo, né, essa viagem ao passado para tentar entender o nosso presente, seja ele de uma forma presente, né, indo visitar alguém, tendo contato com alguma pessoa que a gente perdeu, né, que a gente já não fala mais e a gente acaba indo atrás aí tentando reencontrar, ou seja, através das lembranças, né, para tentar entender tudo que a gente, pelo que a gente passou, né, o que nos tornamos hoje em dia, o modo como agimos, por que estamos em determinado local ou em determinada situação. E o filme ele faz exatamente isso, né? Ele pega os dois aí, a Sarah e o David, e, né, juntos eles acabam aí atravessando portas essas que funcionam como metáfora, né, para uma autodescoberta, né, uma espécie de introspecção, né, de processo de cura. E através dessas portas, né, eles podem aí reviver certos momentos que foram doloridos, certos momentos que foram muito pesados para eles, né, ou que eles até se divertiram, né, mas que no final das contas todos esses momentos fizeram eles chegar onde eles estão hoje em dia, né, e eles tentando buscar e entender, né, o porquê que estão nesse lugar, né, nessa situação. O David, né, no passado, ele foi rejeitado por uma menina que ele gostava muito. Então, hoje, talvez ele tente buscar a todo custo aí, né, um amor para tentar viver, para tentar ser feliz. E muitas vezes ele acaba se decepcionando. Já a Sarah, ela, né, teve uma mãe que morreu muito jovem, né? E a mãe criou ela sozinha. Então, na cabeça dela, talvez ela tenha ficado com essa coisa de não, eu não preciso de homem para nada, né? Eu quero viver minha vida sozinha mesmo e não tem nenhum cara que seja bom o suficiente para mim. E aí ela vive nessa vida de não manter muitos relacionamentos, né? Viver realmente aquela coisa que o Bauman disse dos relacionamentos líquidos, né? E tentar viver, né, da sua forma, do seu jeito, sem pensar nessa questão de ter um romance, de precisar ter alguém para poder ser feliz. E o filme, ele recebeu muitas críticas, né? Tanto boas como ruins, né? O filme, ele foi baseado no roteiro da Seth Ruiz, que já teve aí na Blacklist, né, de Hollywood. Blacklist é uma lista não oficial que onde são colocados aí grandes roteiros, né, roteiros maravilhosos que nunca foram produzidos. E esse roteiro, né, ele já estava nessa lista aí há algum tempo, né? E ele acabou sendo, o Kogonada ele acabou gostando bastante e investindo aí no filme, né? Ele que foi super aclamado aí pelo visual do filme. E ele também, né, a gente pode ver uma coisa muito marcante que o filme ele acabou, né, colocando aí uma coisa assim muito até engraçada, né, mas que se você for olhar faz completo sentido, que é utilizar a voz de um GPS, né, de uma forma muito assim terapêutica, como se fosse, né, o casal tivesse realmente aí numa terapia, né, que eles se utilizassem do passado para poder entender o seu presente. Então, assim, é um filme para quem gosta dessa coisa de drama, de romance, dessa questão de curas do passado, né? Até porque quem nunca fez isso, né? Quem nunca pensou aí nos seus erros ou nos seus acertos,
ou no porquê se deixou levar para tal lugar, né? Todo mundo faz, né, esse revivamento aí, né, das suas ações, em qualquer momento da sua vida, né, em qualquer etapa, em qualquer idade. E o filme, né, ele conta a história, como eu falei, da Sarah e do David, que acabam se conhecendo no casamento. O David acaba tendo um problema com o carro dele, e aí ele vai, tipo, numa locadora, né, e lá ele vê uma situação muito assim estranha, porque era tudo muito antigo dentro da locadora. Os carros eram velhos, né? Eram de anos passados. E não, eles acabam colocando na cabeça dele que se o celular dele der errado, ele vai precisar de um GPS. E aí ele termina por alugar o carro, né? Do jeito que o pessoal fala, um carro antigo com GPS. E ele vai a um casamento de uns amigos e lá ele acaba conhecendo a Sarah. O David muito na dele, muito quietinho, né? Ali muito tímido. A Sarah já bem mais extrovertida, já bem mais saída, né? E num determinado momento eles acabam falando sobre relacionamento, né? Ele, né, tenta assim, tentar se aproximar dela e ela vai logo falando que ela sempre faz todo mundo chorar, todo mundo sofrer, porque ela sempre acaba abandonando as pessoas, né? Ela acaba enjoando daquele relacionamento e tudo mais. E aí eles se desencontram, né? Vão viver ali o casamento. No final, eles acabam se reencontrando novamente, porque o carro da Sarah dá um problema e o David dá uma carona para ela. E eles acabam, né, sendo levados ali pela voz do GPS, que termina levando eles para uma área, né? Perguntando para eles se eles querem fazer a viagem da vida deles e tudo mais. Eles acabam dizendo que sim, e eles são levados por uma jornada que tem diversas portas, né, por onde eles entram. E cada porta que eles entram, né, é um momento passado da vida deles, né, que eles podem reviver. Como, por exemplo, o dia que o David levou fora dessa menina, né, na escola, como o dia, como a Sarah pode ir mostrar para o David o museu preferido dela, né? E cada lugar que eles visitam, cada nova etapa que eles vão passando, eles vão entendendo mais e mais a vida deles, né? Tentando aí assimilar o porquê que eles estão hoje em dia da forma que estão, né? Justamente por causa dessas ações do passado. E eles fazem toda uma visita sobre também a questão sentimental deles, né? A Sarah ela pode se descobrir mais, o David ele pode entender mais o porquê que ele precisava sempre estar com alguém, né? E tudo mais, sempre estar perto de alguém. E até chegarem aí a uma conclusão, né? Os dois. E nessa questão deles passarem por isso junto, acaba aí aproximando eles, né? De uma certa forma que o David quer conhecer a Sarah, né? E a Sarah já tem medo, né? Assim, já prefere seguir a vida dela. E é isso, né? É mais uma jornada deles dois, tendo a oportunidade de voltar ao passado para entender o presente e tendo sempre essa questão de se redescobrir, de tendo lidar com traumas do passado e entender como esses traumas interferem no presente, né? Quando a gente não trata, quando a gente não conversa sobre. E é mais uma dica do canal aqui para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.